Fala turma, tudo bem com vocês? Gravando aqui da minha casa, demos um up na câmera, colocamos um segundo monitor aqui para ficar um pouco mais perto da qualidade técnica que vocês estão acostumados no escritório, mas como sempre o conteúdo é exatamente o mesmo. E a aula de hoje a gente vai abordar um tema que foi eleito de votação, que vocês também escolheram, que é o seguinte: como montar uma carteira de renda fixa. Sim, a gente vai abordar também renda fixa. Este não é um canal de ações ou de renda variável, é um canal de educação financeira. E dentro da sua carteira patrimonial, você precisa sim ter renda fixa. Eventualmente, no começo, no meio, mais para o final. Porque a renda fixa é o que vai proteger a sua carteira. E como tudo, a sua carteira de investimentos, eu uso um paralelo de um corpo humano. Você não consegue sobreviver só com o coração, mas também não sem ele. Só com o fígado, mas não sem ele. E tudo junto trabalha melhor. Se você tiver uma boa carteira de renda fixa, uma carteira blindada, você pode inclusive ser mais agressivo com a sua parcela de renda variável. Então uma coisa contrabalanceia a outra. E como o objetivo desse canal é educar você financeiramente, você precisa entender a montar uma carteira de renda fixa. Eu vejo muito pouco conteúdo falando desse tema aqui, e o que eu preparei aqui hoje para vocês está bem legal, vale a pena ficar até o final, porque ele divide em 4 partes. Primeira parte, eu vou explicar a renda fixa um a um, os principais tipos de título pré, pós, híbrido, público e privado, para você entender como a renda fixa funciona. Depois vou explicar os tipos de investimento de renda fixa, como cada um performa, o que você tem que olhar ao buscar cada tipo de renda fixa e estratégias para você investir em renda fixa. Essa é a parte mais interessante. Você tem que entender como que você investe em renda fixa baseado no seu objetivo, baseado no que você está buscando, o que você precisa fazer. E por último, eu vou abrir o site aqui de uma corretora e te mostrar como comprar um ativo. As pessoas entram em pânico, falando: meu Deus, Matheus, eu não sei como eu compro um ativo de renda fixa. E essa é a parte mais fácil que tem. Eu vou abrir uma corretora aqui, que eu tenho conta, mas não tenho dinheiro lá, só para exemplificar. Beleza? Então esse aqui é o panorama da aula. A gente vai primeiro aprender como a renda fixa funciona, quais são os tipos de título, estratégias para você montar a sua carteira, e ao final eu vou mostrar a vocês literalmente na prática como é que funciona a montagem de uma carteira, certo? E para você que quer acompanhar essa série e qualquer conteúdo nosso, se inscreve no canal, é a melhor forma de você ser notificado sempre que eu postar qualquer vídeo novo. E falando em vídeos novos, aqui um convite para você. Você quer aproveitar melhor essa aula? Por isso que eu falo para você se inscrever. Se você vem acompanhando o canal, você já teria esse conhecimento prévio. Assista essa live, essa aula que eu fiz de inflação, Selic e economia. Ela vai te dar toda a base econômica que você precisa para conseguir entender melhor essa aula de hoje. Se você tem uma noção do que é Selic, a inflação, como elas se relacionam com a economia, ótimo, segue bala. Se não, pausa esse vídeo, assista essa aula, depois retoma a partir desse ponto aqui, você vai aproveitar muito mais, beleza? Primeira coisa que a gente tem que começar separando, a gente vai desde o básico até o avançado. A gente vai começar no básico e a gente vai depois ir para o avançado. Separar renda fixa de renda variável. Primeiro, quando fala de renda fixa, você é um credor. Na renda fixa, você empresta dinheiro para um banco, para o governo, para uma instituição, em troca de uma taxa de juros. Você é um credor dela. Na renda variável, usualmente, você é o sócio. Você tem uma parcela societária. Quando você compra uma ação, você é dono de uma parte da empresa. Quando você compra um fundo imobiliário, você é dono de uma parte do imóvel. Então, são essas duas diferenças. No credor, tanto faz, entre aspas, o que a empresa, a entidade faz com o seu dinheiro. Se acordou uma taxa de rendimento, você vai ter essa taxa de rendimento. Quando você é sócio, aí importa o resultado. Aí importa muito o resultado. Se a empresa foi bem, você vai bem. Se a empresa foi mal, você vai mal. E essa distinção, apesar dela parecer um pouco superficial, ela é muito importante para você começar a pensar como investidor. Por exemplo, quando o banco te empresta dinheiro, ele vai pegar esse dinheiro e fazer outras coisas, emprestar para outras pessoas, qualquer outra situação. Então é óbvio que ele vai querer te pagar o mínimo aceitável e ganhar o máximo, porque não importa o resultado do seu dinheiro para você. O que importa é a taxa que você contratou. Portanto, se você contratou uma taxa baixa e o banco empresta uma taxa alta, ele ganha com a diferença. Então você tem que ter o discernimento para conseguir avaliar o risco desse investimento e ver se o retorno está aceitável ou não. Beleza? Bora!
E a renda fixa ela tem 3 principais usos. O primeiro uso é a reserva de emergência. É impossível, é inviável pensar em colocar a reserva de emergência em alguma coisa que não seja renda fixa. Você não sabe quando vai ter que resgatar, você precisa de uma boa liquidez, que a renda variável tem liquidez, mas você precisa de retorno nominal garantido. Ou seja, tem que sair um investimento que a qualquer tempo resgate e ele me dê um lucro com certeza. Certeza só existem em renda fixa, em renda variável não existe. Segundo uso, objetivo de curto e médio prazo, 1 ano, 2, 3 anos. Isso, galera, tem que ser renda fixa. Ações em 1 ano, 2, dá para investir? Lógico que dá. Mas se comporta muito mais parecido com uma aposta do que como investimento. Quando você investe em renda variável, quase que invariavelmente tem que ser para o longo prazo. No curto prazo, é uma aposta estatística. Para vocês terem uma ideia, 51% dos dias a bolsa fecha em alta, 49% em baixa. É meio a meio. Aí 54% dos meses, 63% dos anos, 90% das décadas e 100% das décadas a bolsa, o índice, vem fechando em alta. Ou seja, quanto mais tempo você deixa o seu dinheiro investido em renda variável, menos é uma aposta, mais é um investimento. Então, para curto prazo, é isso aqui, ó, é renda fixa, beleza? E o uso da renda variável, a gente não vai aprofundar agora nessa aula, que o foco é renda fixa, mas serve para 2 coisas. Construir patrimônio, assim como a renda fixa também faz, os dois constroem patrimônio, os dois têm investimentos para o longo prazo, e a vantagem da renda fixa é que ela constrói patrimônio mais rápido, porque ela tem uma taxa de retorno melhor. Mas a renda fixa serve para reserva de emergência, curto e médio prazo e construir patrimônio. Beleza? E esse slide aqui é um dos slides mais didáticos que tem. Imagina se alguém aqui te oferece esse almoço maravilhoso gratuito. E aí? Você ia ficar meio ressabiado, certo? Com certeza ia. Sabe por quê? Porque não existe almoço grátis. Não existe almoço grátis. Alguém quer alguma coisa para aquilo. Talvez na casa da sua mãe, da sua avó, o almoço seja grátis. Mas no mundo real, isso não funciona. E eu preciso que vocês entendam isso, que não existe almoço grátis em nada. Até em renda fixa, a queda no risco que você tem, ela tem algum problema. E não é um problema necessariamente. Quando você diminui o risco, você abriu mão de alguma coisa. Pode ser do retorno, pode ser de alguma outra coisa. Mas eu preciso que vocês, a partir desse ponto agora, qualquer investimento, renda fixa ou renda variável, que lhe oferecerem, busquem quais são os custos dele. Não o custo financeiro, o custo do investimento. Como assim, Matheus? Nesse exemplo aqui fica bem mais claro. Imagina que isso aqui é um ativo de renda fixa, beleza? Essa bolinha aqui é um ativo de renda fixa. E a renda fixa serve para um monte de coisa. Ela pode te proteger da inflação, ter um retorno positivo diário, ela pode ter liquidez, ela pode ser isenta de imposto de renda ou não, ter retorno nominal, ter retorno real, ter rentabilidade alta. Só que concorda comigo que se eu pegar essa parte geométrica aqui, não cabe tudo no mesmo ativo? Eu não consigo pegar todos esses pedaços de esfera e colocar em um ativo só? Pois é assim que acontece com a renda fixa. Não cabe tudo em um único ativo. Ou você tem proteção da inflação, ou você tem retorno nominal. Ou você tem alta liquidez, ou você tem alto retorno. Você não consegue combinar tudo em um único ativo. E é exatamente por isso que essa aula chama carteira de renda fixa. Porque você vai ter mais do que um único ativo. Você vai fazer a combinação de diferentes ativos para montar sua carteira de renda fixa, diferentes ativos para montar sua carteira de renda variável, e aí sim a sua carteira patrimonial trabalha como um todo. Então guardem isso daqui. Não existe o melhor ativo de renda fixa. Existem ativos diferentes para objetivos diferentes. Beleza? Bora lá. E antes de tudo, você tem que dar 2 passos antes de começar a investir em renda fixa. Primeiro, definir um horizonte para os seus investimentos. Como assim? Você quer investir para 2, 5, 10, 20, 30 anos? Para que prazo você quer investir? O prazo tem um impacto gigantesco em qual ativo você escolhe, em qual que é o percentual de exposição que você tem que ter. Então, a primeira coisa é, para quando eu quero esse investimento? Primeiro passo é esse. Vocês vão entender melhor o porquê ao longo da aula, mas sem isso não tem sentido. E o passo 2 é definir quantos por cento do seu patrimônio você vai deixar exposto em renda variável e quanto em renda fixa. Por exemplo, você pode deixar 90% em renda fixa e 10% em renda variável. Isso vai gerar uma estratégia de renda fixa para você, X. Agora, se é, por exemplo, 50% renda fixa, 50% renda variável, a sua exposição em renda variável está maior. Logo, você precisa de uma estratégia de renda fixa talvez mais protetiva. Entende como uma coisa tem que conversar com a outra? E só para simplificar um pouquinho mais simples, se eu tenho muito em renda
fixa e pouco em renda variável, beleza, a minha parcela de renda fixa, eu não preciso me preocupar em proteger a parcela de renda variável muito. Agora, se eu com uma exposição mais alta em renda variável, que, por exemplo, as ações da bolsa costumam sofrer mais com a alta da inflação, talvez eu tenha ativos de renda fixa que me protejam mais da inflação. Esses são ativos que pagam menos na renda fixa, mas como estou com uma exposição mais alta na renda variável, se essa aqui tomar uma porrada para baixo, esse aqui vai se valorizar e eu consigo realocar para comprar mais renda variável e voltar à minha regra. Isso aqui vai ter muito mais sentido ao decorrer da aula, mas vocês, qual que é o único ponto que eu quero falar aqui agora? A sua carteira de renda fixa, ela não é descolada da carteira de renda variável. Uma influencia a outra. E só existem dois tipos de ativo. Ou é renda fixa ou é renda variável. Não tem outro jeito. Então, por isso que você tem que entender qual percentual da sua carteira vai estar exposta a cada tipo de ativo. Beleza? Bora lá. E aqui que entra. Agora preste muita atenção, tá? Modéstia à parte, essa aula agora que eu montei, não encontrei nenhuma aula online de renda fixa que vai dar esse detalhamento aqui. Eu nunca encontrei uma aula que está dando essa compilação de informações para você. Você pode sair daqui praticamente entendendo tudo que você precisa de renda fixa. Se você achou um conteúdo melhor que esse, por favor, põe aqui na descrição, até para as outras pessoas entenderem e eu poder criar mais conteúdos. Mas foca muito nisso daqui. Tem 3 tipos de título de renda fixa. Tem os chamados pré-fixados, os pós-fixados e os híbridos. Legal? Primeiro, Matheus, o que é um título? Primeiro, um passinho para trás. Um título nada mais é do que quando um banco, um governo, uma financeira, uma empresa emite um título de dívida e você pega esse título em troca de dinheiro para ser remunerado por uma taxa. Como assim? O banco emitiu um CDB, que é o Certificado de Depósito Bancário. Você comprou um CDB de R$1.000 que vai te pagar 10% ao ano. Então você comprou o título CDB do banco, certo? Em troca do seu dinheiro e você vai ser remunerado a uma taxa. Legal? É o título de dívida, é o que te oficializa como um credor da instituição. E esse título, ele pode ser pré-fixado, pós-fixado ou híbrido. Bem simples. O que é um título pré-fixado? Ele é pré-fixado em uma taxa específica. Você sabe exatamente o quanto você vai receber no vencimento. Por exemplo, rende um título X, rende 10% ao ano por 5 anos. Ao final de 5 anos, você vai ter recebido o equivalente a 10% ao ano por ano em juros compostos. Então vai receber mais que 50% ao final. E a garantia que você tem, guarda isso, é só no vencimento. Mas esse é um título que eu sei exatamente o valor que eu vou receber no final dele, no momento que eu contrato, beleza? E tem os pós-fixados. O que ele é pós-fixado? Guarda, pré-fixado, antes. Eu sei antes o quanto eu vou receber. Pós-fixado, ele rende em função de um indexador. Por isso que é importante você ter visto aquela aula de economia, Selic e inflação. O que é um indexador? Usualmente algum índice econômico. Por exemplo, o título pode render 100% da taxa Selic, 115% do CDI, 130% do CDI. Logo, você não sabe exatamente o quanto você vai receber no vencimento, porém, é o único título, guarda isso também, é o único título que todo dia rende um pouquinho para cima. Ele todo dia, com garantia, ele é positivo. Só que eu não sei o quanto ele vai remunerar ao final. Na data de gravação desse vídeo, a Selic está em 3,75% ao ano. Se de repente ela mudar para 6% ao ano, a partir daquele ponto, você passa a receber 6% ao ano. Se ela subir para 8% ao ano, você passa a receber 8% ao ano. Se ela cair para 5% ao ano, você passa a receber 5% ao ano. Só que ele é sempre positivo. Não é retroativo, tá, pessoal? É importante saber isso. Mudou a taxa Selic de 3,75 para 8, a partir daquele ponto passa a render 8. Não retorna. Legal? E o terceiro tipo de título é o híbrido. O que é o híbrido? Ele tem uma parcela pré e uma parcela pós. É uma mescla dos dois. Usualmente são os títulos chamados IPCA+. O que esse título faz? Ele te remunera o IPCA, que é o índice que mede a inflação, mais uma taxa. Aqui nesse exemplo aqui, IPCA mais 4%. Então, se a inflação no ano foi de 10, você recebeu 14. Se a inflação no ano foi de 3, você recebeu 7. Entendeu? Ele garante um retorno acima da inflação. E agora, deixa eu fazer-lhe uma pergunta. Dentre os 3 tipos de título, o pré-fixado, o pós-fixado e o híbrido, qual dos 3 para você é o título mais seguro? Qual dos 3 tem o menor risco? Entre o pré-fixado, o pós-fixado e o híbrido. E essa é uma pergunta que eu faço para os meus alunos, mentorados, no início, e 90% deles me falam, Matheus, esse aqui, ó, é o
o pré-fixado mais seguro? Porque eu sei exatamente o quanto eu vou receber no vencimento. E na realidade, o pré-fixado, ele é o mais arriscado de todos. Ele tem o maior risco. Deixa eu explicar para vocês exatamente o porquê. Primeiro de tudo, ele tem o maior risco por alguns motivos. Ele garante retorno nominal, não retorno real. Como assim? Eu coloquei lá, por exemplo, 10 mil reais, eu sei que no vencimento vai virar 20 mil reais. Só que esse é o ganho nominal, é quanto o dinheiro aumentou em reais. Mas a única coisa que deveria te importar é o ganho real, que é o aumento do poder de compra, que é o ganho acima da inflação. Imagine que você colocou lá 10 mil reais e passou, sei lá, 10 anos virou 20 mil. E a inflação nesse período foi de 100%. Você não ganhou nenhum real. Porque o que você comprava com 10 mil, você compra agora com 20. O seu dinheiro não ganhou o poder de compra. E o pré-fixado, olha o que ele faz. Ele trava o seu ganho, certo? Ele travou o seu ganho em 10%. Mas a inflação oscila. Então o seu ganho real, que é o que de fato importa para você, muda. Contratou um pré-fixado de 10% ao ano. A inflação foi de 3, o seu ganho real foi de 7. A inflação foi de 9, o seu ganho foi de 1. A inflação foi de 12, você perdeu 2. Então o pré-fixado ele dá a ilusão que ele é o título mais seguro que tem, porque eu sei o valor que eu vou receber no final. Mas o único ganho que te importa é o ganho acima da inflação. Então ele tem esse altíssimo risco que você não percebe. Segundo ponto, a garantia do retorno é apenas no vencimento. Não cabe agora explicar matematicamente o porquê, mas o conceito é o seguinte: quando você investe um título pré-fixado, ele vai oscilar o valor dele ao longo do caminho. A garantia que você tem é no vencimento. Então pode ser que você colocou hoje 10 mil reais para sacar o título daqui 5 anos, teve que resgatar daqui 1 ano, que resgata menos que 10 mil. Isso é normal no pré-fixado. A única garantia que você tem é que no vencimento você vai receber o valor contratado. Ao longo do caminho você não tem essa garantia. Um outro ponto, e baseado em tudo isso que eu falei, ele é ideal para curto e médio prazo por alguns motivos, tá? Vamos lá. Em menos tempo, a economia e a inflação é mais previsível. Olha isso aqui. Olha como o que eu falei para você que definir um prazo é fundamental. Eu comprei um pré-fixado hoje, certo? E a previsão da economia, da inflação, vamos lá inventar. A inflação fica estável em 3, 4, 5%, a taxa Selic mantém 4, 4,5%, e essa previsão é para 1 ano, 2. E usualmente essas previsões de curto prazo não costumam errar muito. Elas podem, mas não costumam errar muito. Só que quando você pega um horizonte muito maior, a inflação vai oscilar muito, a taxa Selic vai oscilar muito. Portanto, o pré-fixado seu, ele aumenta o risco com o tempo. Ele é um investimento de renda fixa que aumenta o risco com o tempo dele, porque as oscilações se tornam mais imprevisíveis e o seu ganho real se torna menos previsível, e risco é imprevisibilidade. Então ele tem sentido para períodos curtos, que eu consigo ter uma previsibilidade boa do que vai acontecer. Então, além do fato que quanto mais longo o tempo, por menos tempo você pode resgatar aquele dinheiro, porque você não tem garantia que você vai resgatar com lucro. Dependendo do título que você comprou, você até pode resgatar, mas resgatar com prejuízo é sempre uma ideia ruim, ainda mais em renda fixa. Em que momentos tem sentido comprar o pré-fixado? Agora presta muita atenção. Já definimos que ele tem o maior risco, que ele não garante o retorno real. Tem sentido para curto e médio prazo, porque no longo prazo a inflação pode matar o seu retorno e você não controla ela. Na verdade, você não controla nem no curto prazo, mas é um pouquinho mais previsível. Tem sentido em 3 situações. Primeiro, quando você quer alguma coisa que você sabe o quanto vai custar e tem um nome. Eu quero trocar de carro, quero comprar uma casa em 3 anos, fazer uma viagem. Tem sentido um pré-fixado, porque aí você garante o valor que você vai receber e você se programa para isso. Em crises, em momentos de crise, aparecem bons títulos pré-fixados. Por quê? Momentos de crise, as instituições financeiras, os bancos, ficam com medo da galera resgatar muito dinheiro, do pessoal resgatar e o banco quebrar. Então o que ele faz? Ele quer atrair dinheiro para ele. Então ele emite títulos a taxas maiores. Isso também segue a lei do risco-retorno. O risco de dinheiro, de captar dinheiro, está mais alto, o retorno tem que subir junto. Então os bancos vão oferecer taxas pré-fixadas mais elevadas. Mesmo com a Selic e a inflação baixa, que isso costuma derrubar junto o rendimento dos pré-fixados, porque tudo tende a seguir a base da Selic, em momentos de crise,
Tem bancos oferecendo títulos pré-fixados de 12%, 13% ao ano. Sendo que no meio do ano passado, 2019, outubro, você não achava esses títulos com muita facilidade, porque a previsão era que a economia continuasse bem, que a Selic se mantivesse baixa e a inflação baixa. Não tem por que um pré-fixado ser muito alto. Não tem por que alguém comprar esse risco, alguém emitir um título com essa taxa, sendo que ninguém ia comprar. Agora, o prêmio de risco está maior, porque a crise gera uma incerteza. Como a incerteza está mais alta, o prêmio de risco fica maior, mesmo em épocas de Selic e inflação baixa. Quando bateu a crise, você consegue encontrar pré-fixados bons. Ou outras situações, quando a economia como um todo está muito inflada, a Selic está alta, a inflação está alta, você vai encontrar pré-fixados com taxas boas. Por quê? Ele é o mais arriscado, certo? Então ele sempre é muito forte, mas ele deveria sempre pagar acima dos pós e do híbrido. Imagina o seguinte, que a Selic está pagando 5% ao ano, estou inventando aqui, e o título IPCA+, está pagando IPCA mais 3%. E a previsão da inflação é de 3%. Então tem um título pagando 5, um título pagando 6. O pré-fixado é o mais arriscado, certo? Então ele tem que pagar mais. Então você vai achar um pré-fixado pagando 7, 8, 8,5. Agora, em épocas com a Selic a 14%, como foi em 2015, a inflação batendo 11%, pessoas naquela época acharam pré-fixados de 17, 18% ao ano. Mas qual que é a vantagem disso? A vantagem é realmente o valor nominal. Agora com a Selic a 3,75%, ela não tem muito mais para onde cair. Agora, ela a 14% tem mais para onde cair, tem literalmente um espaço numérico maior para ela cair. A inflação também batendo em picos históricos, tem espaço para ela cair. Não quer dizer que vai, pode ser que ela continue subindo, mas você concorda que tem muito mais probabilidade da inflação a 11% cair do que ela a 3%? Então esse que é o conceito, buscar um pré-fixado em momentos como esse. Desde que seja sempre para curto e médio prazo, em épocas de crise e em momentos de alta taxa de juros. Isso tem sentido para você? Se não tem, deixe aqui nos comentários, pergunta, interaja. A ideia é realmente agregar o máximo de valor possível para vocês. Beleza? Agora, pós-fixado, que eles rendem em função de um indexador. Ele tem um risco intermediário, no meu ponto de vista, entre o pré e o híbrido. Tem um risco menor do que o pré, porque o pré ele trava o seu ganho e ao longo do caminho você não tem garantia de retorno. Fora que ele também pode perder para a inflação. O risco é intermediário porque o título híbrido ele é o mais seguro. Ele é o único que garante o retorno acima da inflação. Ele trava a inflação mais um ganho. Então o pós-fixado ele fica no meio, mesmo porque a Selic e o CDI historicamente tendem a render acompanhando a inflação e historicamente tendem a render acima da inflação. O que não é uma garantia. Tanto que a previsão agora para 2020 é que a inflação passe a Selic e o CDI. Não sei se vai acontecer porque esse vídeo não foi gravado no final do ano de 2020. Mas não é uma garantia, porém é uma tendência. E ele garante retorno nominal, ou seja, todo dia esse título, você colocou lá R$1.000, daqui uma semana vai ter mais do que 1.000. Quanto mais? Não sei porque ele é pós-fixado. Daqui 5 semanas vai ter mais do que tinha daqui uma semana. Ele sempre tem um retorno positivo, isso é extremamente importante. E usualmente tem um retorno real, porque a Selic e o CDI historicamente tendem a ficar acima da inflação, mas não é uma garantia. Garantia de retorno nominal diário, já comentei isso. O prazo ideal. Esse é um título flexível, serve para curto, médio e longo prazo. No curto prazo, na reserva de emergência, médio prazo, algum objetivo, longo prazo, construir patrimônio. E isso é bem legal nesse título porque é o seguinte, você vai com as taxas, você não precisa ficar adivinhando o que vai acontecer com a economia, não precisa ficar inventando o que vai acontecer. Se a Selic subir, o CDI subir, você vai junto. Então você tem um certo conforto ao investir nesse tipo de título, porque ele vai junto com as taxas. E momentos que tem sentido. Primeiro momento, curto prazo para reserva de emergência. Isso tem todo o sentido do mundo. Segundo momento, construir patrimônio. No longo prazo, tem muito sentido você estar protegido e acompanhar a taxa básica de juros da economia. Tem sentido, a Selic e o CDI andam juntos, são praticamente o mesmo valor nominal. Então tem muito sentido para construir patrimônio você ter uma parte do seu capital em pós-fixados. Ficou claro, pessoal? Ficou tranquilo para vocês? Beleza. Vamos agora para o terceiro tipo de título, que é o título híbrido. O que é um título híbrido? Ele vai render uma parcela pré e uma parcela pós. Usualmente é o IPCA mais alguma coisa. Esse título tem o menor risco. E se você está falando assim, está claro porque tem o menor risco,
Perfeito, perfeito. Por que isso é importante? Quer dizer que você entendeu que o único ganho que importa é o ganho real. O ganho real é o ganho acima da inflação. Quando você compra um título híbrido de IPCA mais 4, aqui está o 4%, aqui está a inflação. Não importa se ela sobe ou desce, o seu ganho está travado. O seu ganho está travado nos 4%. Então você tem certeza absoluta que no vencimento, por ano, você aumentou o poder de compra do seu dinheiro em 4%. E esse título ele tem uma maravilha que é o seguinte: você para de se preocupar com a inflação, você tira uma variável do caminho, você sempre vai ganhar a taxa acima que você contratou, 4%, 3%, 5%. Você sempre vai conseguir esse retorno real. Legal? Ele é o único que garante retorno real. E a garantia de retorno também é no vencimento. Como ele tem uma parte pré e uma parte pós, ele leva o ônus e o bônus dos dois. O pré-fixado não tem a garantia de retorno, portanto, ele carrega isso com ele. Ele carrega isso junto. Então, também o IPCA+, você não tem garantia de retorno antes do vencimento. Esse é um título ideal para o longo prazo e você não pode estar pensando aí, Matheus, eu gostei mais desse, vou pôr tudo nesse. Lembram que eu falei que não tem almoço grátis? Esse é o título que tem o menor risco, perfeito? Portanto, ele vai tender a ter o menor retorno. Se a economia se mantiver estável e você pegou um pré-fixado e um híbrido, o pré-fixado vai dar um retorno real maior, porque ele tem um risco maior. Então o híbrido também tem um risco, só que ele é o título mais protetivo que tem, logo ele paga menos, o que não tem problema nenhum, porque eu estou comprando um risco menor. E em tempos menores, é o raciocínio oposto do pré-fixado. Em tempos menores ele é mais previsível, só que no longo prazo ele é mais imprevisível. Então você está se protegendo de uma coisa imprevisível. E é isso que o investidor tem que fazer, se proteger do imprevisível, tem que se proteger dos riscos. E o momento que tem sentido, no longo prazo, construir e principalmente aqui, proteger patrimônio, construir e proteger o seu patrimônio. Legal? E agora tem dois tipos de títulos. Tem os títulos públicos, que está aqui no site do Tesouro Direto. O que é o título público? Um título que o governo emite. O título público pode ser pré- e pós-híbrido, mas são os títulos emitidos pelo governo. Olha aqui o passo a passo para fazer o cadastro. É só entrar no site do Tesouro Direto. É simples, direto, objetivo. Abrir conta numa corretora e se cadastrar lá. É muito fácil. Faça isso para você poder comprar título público. E o que é título privado? É o título emitido por tudo que não é o governo. Então vamos lá. O título público no Brasil hoje é só o Tesouro Direto. Tem o Tesouro Direto Selic, o Tesouro Direto pré-fixado, Tesouro Direto IPCA+. Então, beleza? O título público pode ser pré, pós ou híbrido. E é o título que o governo emite. E na outra mão temos o título privado, que é o quê? Tudo que não é o governo. É um banco, uma empresa, uma financeira. E esses títulos também podem ser pré, pós ou híbridos. Legal? E eu quero que vocês entendam o seguinte. Isso aqui, tem similaridades e tem diferenças. Primeiro, título público e privado. Quais são as similaridades? Os dois podem ser pré-fixados, pós-fixados e híbridos, legal? Então, tanto o governo quanto os bancos podem emitir esses três tipos de título, beleza? Quais são as principais diferenças? Primeiro, a liquidez de título público, que é D+1. O que é isso? Pediu o resgate na segunda, cai na terça. Pediu na sexta, cai na segunda e pula no final de semana. Já título privado, usualmente, não é uma regra absoluta, tem títulos que não funcionam assim, mas usualmente a liquidez é no vencimento, ou seja, você colocou 10 mil reais em Tesouro Direto, colocou 10 mil reais num CDB. Você pode a qualquer tempo no Tesouro Direto resgatar esses 10 mil reais, independente do valor que ele estiver, e receber no outro dia. O CDB, usualmente, você só pode resgatar no vencimento. Então isso acaba aumentando o risco. Percebe como o risco não é só ganhar ou perder dinheiro? Risco também é liquidez. Vai que você precisa do dinheiro, quer o dinheiro e não pode resgatar. Isso aumenta o risco dele. E por outro lado, o título público, por ter um risco menor, além de liquidez também é risco, tá? É a entidade mais segura a investir no governo, tem uma segurança muito grande, e logo ele paga menos, ou deveria pagar menos que título público, perdão, que título privado, que tem uma rentabilidade maior. Deveria ter uma rentabilidade maior, porque tem uma liquidez menor e está em um banco. E agora eu quero que vocês prestem muita atenção. Intuitivamente, quando eu explico um título público e um título privado, você pensa, beleza, Matheus, um título privado deveria me pagar mais. Concordo 100%. Só que tem muito banco por aí, corretora, que consegue vender títulos pós-fixados que pagam 95%, 85% do CDI no CDB, e as pessoas compram. E você, que está nesse ponto aqui do vídeo,
e entendeu o vídeo anterior da Selic, do CDI da economia, vai entender por que isso é um crime. Pensa comigo, qual entidade é a entidade mais segura do país em teoria para se investir? O governo. Ele é a última coisa que quebra. Um banco quebra primeiro, o sistema financeiro depois o governo. O governo é a última coisa que quebra. Portanto, as menores taxas que você deveria aceitar são dos títulos públicos. Qualquer outra coisa deveria te pagar acima. E por que você comprou, já conhece alguém que comprou um CDB que paga 85% do CDI, quando existe o Tesouro Direto Selic que paga 100% da Selic, que é praticamente a mesma coisa que o CDI. E essa frase tem que fazer sentido para você. Não tem por que você comprar qualquer coisa que te pague menos que o governo, porque o risco de qualquer coisa é maior. E as pessoas compram, porque o gerente do banco, talvez bem intencionado, talvez mal intencionado, não sei se ele nem tem instrução para isso, nada contra, mas é que às vezes a pessoa não sabe nem o que ela está oferecendo, oferece um CDB de 85% do CDI e compara com a poupança, que rende 70% da Selic, e a pessoa que não tem a menor instrução financeira fala, olha, está rendendo mais que a poupança, vou para essa excelente aplicação. Quando na realidade tem a porta número 3, que a pessoa nem viu, que é mais seguro e rende mais. Então é por isso que você tem que se educar financeiramente, para conseguir identificar o custo de oportunidade. E esse custo de oportunidade é saber com o que comparar. Ele te mostrou meia maçã contra um quarto de maçã. Bom, meia maçã ganha, mas tem a maçã inteira aqui. Por que você não pega a maçã inteira? Porque você não sabe. Você não sabe identificar o que é a maçã inteira. Então é por isso aqui que você tem que entender as diferenças, o que é risco, o que não é, aonde está cada retorno. Beleza? Ficou claro isso? E o governo é a entidade que tem menor chance de calote, e as entidades privadas têm uma chance maior de calote. Coloquei um asterisco porque, é verdade que tem uma chance maior de calote, porém, muitos investimentos privados têm a cobertura do FGC, que garante que até R$250 mil por CPF, por instituição, com teto de 1 milhão, em caso a instituição quebre, o dinheiro volta para você. O FGC não consegue cobrir tudo que ele garante, óbvio que não, mas os bancos não quebram com frequência e é uma entidade realmente que você pode confiar para te ressarcir em quebra de pequenos e médios bancos. Mateus, se o Itaú quebrar, ele consegue ressarcir? Não consegue. Mas se o Itaú quebrou, meu amigo, minha amiga, já era o Brasil inteiro. Então, a sua menor preocupação vai ser o FGC. Beleza? Então aqui está claro as diferenças e as principais similaridades. E como que eu compro? Finalmente, Mateus, como que eu compro um renda fixa? É isso que me trava, é isso que me dá desespero. E você vai ver que isso não tem o menor sentido do mundo de medo, tá? Vamos lá, vou abrir aqui com vocês. Eu abri aqui a Easy Invest. Por que eu abri a Easy Invest? Eu tenho conta nessas corretoras, legal, mas eu não tenho dinheiro nela, porque eu não tenho praticamente nada em renda fixa, mas a Easy Invest para mim, e de novo, eu não tenho vínculo com corretora nenhuma, tá? Ela tem opções de renda fixa muito boas mesmo. Eu tenho mostrado isso, tenho gostado bastante. Mas você que quer aprender a investir numa corretora, tem que analisar a corretora como um todo. Serviço, acompanhamento, assessoria, não é uma recomendação, legal? E você vai abrir a sua conta, vai clicar aqui no botão Investir. Depois clicou no botão Investir, a página de investimentos vai abrir e carregar para você. Olha o botão maravilhoso aqui, ó, Tesouro Direto. Você clicou nele. Vou esperar carregar novamente, carregando aqui. Você vem investindo o que você quiser. Olha, um pré-fixado de 7,92% ao ano, com vencimento em 2031, pagando semestralmente os juros para vocês. O que para mim não tem sentido algum comprar com juros semestrais. Isso mata o seu rendimento de juros compostos, que a cada 6 meses ele adianta para você o rendimento. Não tem sentido nenhum. Tem um pré-fixado de 7,15 para 2026. Todas as opções aqui, ó. Repare que é o seguinte, quanto maior o prazo, maior a taxa. Lógico, tem mais risco. 2023, 5% ao ano. Ou IPCA mais 4,68, IPCA mais 4,6, enfim, as opções que tem do Tesouro Direto, entendeu? Aí você clica aqui, vai aparecer para você a tabelinha onde você quer preencher o valor que você tem. Como eu não tenho dinheiro aqui, não liberou para investir, legal? E o CDB, Mateus, vamos ver como que é o CDB. Vocês vão ver que é praticamente a mesma coisa, a facilidade de você usar o seu dinheiro é muito rápida, é muito fácil você usar. E vindo aqui, CDB e ILC. CDB é inclusive um investimento que o FGC cobre. Carregando aqui, vamos esperar carregar o CDB, enquanto eu tomo o último gole d'água.
as opções de CDBs da Easy Invest, pelo menos nos últimos 6, 7 meses, eu não vi nenhuma corretora confiável, pelo menos, que consegue oferecer taxas tão interessantes quanto ela. Ó, aqui esse CDB está pagando 13% ao ano, com vencimento em 2028, 12% ao ano, 2028. Você pode ver aqui por tipo de rentabilidade, você pode organizar, inclusive, cadê outros filtros? Aqui, ó, tipo de produto, vamos ver. Gosto de vir aqui em mais filtros, você pode pegar só os IPCA+. Ó, ele levanta aqui só os títulos IPCA+, com a data de vencimento, o valor mínimo para você aplicar. É só pegar os CDBs. Você pode organizar por prazo, quanto você quer investir. Enfim, viram como é extremamente simples? É extremamente simples. Você usar o seu dinheiro, você gastar o seu dinheiro é extremamente simples e fácil. Qual que é o problema? O problema é você saber no que comprar, saber o que investir. E aí que entra a parte final dessa aula, que é importantíssima. Você entender o que comprar em cada coisa. Você tem que saber fazer a pergunta certa. Por exemplo, quantos por cento do meu patrimônio eu quero protegido da inflação? Você vai em títulos IPCA+. Quantos por cento do meu patrimônio eu quero estar exposto a uma taxa fixa que eu sei o que eu vou receber, um pré-fixado? Quantos por cento do meu patrimônio eu quero acompanhar as principais taxas da economia? Eu vou para um pós-fixado. Quanto do meu patrimônio eu quero poder resgatar a qualquer tempo? Tem que ir para um com liquidez, que no momento é o Tesouro Direto, ou bancos digitais, RDB da Nubank, CDB do Banco Inter, que são títulos privados com liquidez. Mas qual? Pré, pós ou híbrido? Pós-fixado, que é o único que todo dia aumenta um pouquinho. Então, entendendo como que você tem que aprender a pensar, deu um momento de crise da economia, deu uma alta das taxas, você compra um pré-fixado para curto e médio prazo, e é isso que você tem que entender, esse jogo de cintura. Nunca vai ter o melhor investimento. E essa parcela da sua carteira de renda fixa conversa com a parcela de renda variável. E aqui o objetivo dessa aula foi te instruir a aprender a pensar. O que você quer para o seu futuro? Eu quero daqui 20 anos, 20 anos, então uma parcela da inflação tem que estar coberta, concorda? Mas eu quero isso, está no momento de alta da economia, então eu posso pegar um pré-fixado para uns 4, 5 anos, talvez para garantir algo nesse sentido, mas boa parte do meu patrimônio eu preciso ter liquidez, então eu vou em pós-fixado com liquidez público ou em algum banco digital. E você tem que entender que cada parcelinha do seu patrimônio vai fazer uma coisa diferente por você. E você tem que entender a regra do jogo para poder jogar. Para você jogar xadrez, primeiro entender o que o peão faz, o bispo, a torre, para depois você começar a jogar. Eu te ensinei aqui o que cada pecinha faz. Estou dando uma amostra, só que concorda que é impossível te mostrar, eu simular todos os jogos. Você tem que criar a sua estratégia. Eu tô aqui para te ajudar nisso, e se você chegou nessa parte do vídeo e gostou desse conteúdo, deixa o like aqui embaixo, compartilha com outras pessoas para ajudar a chegar para mais gente esse tipo de conteúdo. Se você gosta do meu canal do YouTube, fica o convite para você me acompanhar no canal do Telegram, também tá aqui embaixo o link, me seguir no Instagram, lá tem postagens diárias de conteúdo para vocês. E era isso, pessoal, espero que tenham gostado da aula de hoje. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um forte abraço.